Olá, pessoas queridas, sejam muito bem-vindas ao nosso 5º episódio do Pod Cris. Sextou comigo às 17 horas. Não se esqueçam de inscrever no canal. E hoje eu estou com duas raras personalidades do mundo artístico. Ele que é João Honorato, o cover do Roberto Carlos, e seu filho Eric Walker, humorista e apresentador do podcast também. E por ele também eu me inspirei e convidei para estar comigo nessa tarde, para conversar conosco e trazer aí grandes contribuições para o mundo da arte e da psicologia, que tem uma relação muito profícua. E aí eu passo a palavra para o João Honorato. João Honorato, que prazer tê-lo aqui comigo. Boa tarde. Boa tarde. Olha, estou muito feliz, né, de ter sido convidado pela primeira vez, assim, para um podcast. E até pela inspiração do meu filho, né, que tem também esse entretenimento online, né, no mundo da internet hoje. Isso faz com que a gente inove, né? A gente está sempre inovando. E eu continuo inovando no que eu sei fazer, né? Graças a Deus tenho me dado bem e estou aí, né? Eu sempre na perspectiva de que vou continuar, não vou parar, né? Muito bem, muito bem. Inspiração do Eric foi como que tudo começou? Para o mundo da arte, né? Meu pai, né? O Rei Roberto aí. Tanto que hoje as pessoas conhecem ele como Roberto Carlos, mas meu pai já foi palhaço, dono da turma do Chaves do Brasil, já foi Chaves, Nega Maluca, já foi tudo da vida, né? Desse mundo artístico. E hoje o que ele mais se identifica é como Roberto Carlos, né? Então, assim, vivi na arte, eu respiro a arte até hoje, sou o único da família hoje a ainda continuar no mundo artístico, apostar. Por mais que seja um pouco mais difícil, né, a área artística, mas a gente tem que inovar, né? E desse decorrer desse tempo, meu sonho era aparecer nas televisões, aparecer em tudo, né? Quem quer da arte quer aparecer em tudo e quer fazer de tudo. Quer ser músico, quer ser parte teatral. E tive a oportunidade da turma da Lala de usar minha arte, né, como artista. E a partir disso comecei a pensar mais no mundo do YouTube. E foi quando eu comecei a ter o meu canal do YouTube como Walker TV. E aí, a partir do Walker TV, eu parei, né, por conta do trabalho e colégio, que comecei a trabalhar com uns 15 anos, né? Todo mundo em casa lá, a gente não tem faculdade, mas a gente vive do trabalho até hoje. Acho que a faculdade da vida é uma faculdade muito importante, né, para a formação da pessoa em si. E aí, no meio em pandemia, eu tive a ideia de voltar ao YouTube. E aí eu criei o Tudo em um Podcast, estamos aí mais de um ano já. Famosíssimo esse camarada. E me fale, o João, né? Como é que surgiu a ideia da arte, né? Porque faz quanto tempo que o senhor já está nessa jornada? Como artista, eu já tenho mais ou menos... Eu comecei minha vida nos anos 70, quando eu fui morar em Recife. Aqui não tinha televisão, e aí eu fui participar de programa de calouro lá nas TV de Recife, que tinha programa de televisão lá. Mas assim, com aquela dificuldade tremenda, porque eu não conhecia nada, era uma pessoa sozinha praticamente, para dar o primeiro passo, na verdade. Eu não tive aquele pai, né? Quando a criança começa a se levantar para andar, o pai pega no braço e ajuda a caminhar. Eu fui diferente. Eu caía e tentava me levantar sozinho. Isso foi difícil, né? Mas eu não perdi a força, a fé, primeiramente em Deus, né? Toda essa minha caminhada eu entreguei a Deus que eu um dia chegaria àquilo que eu queria ser. Maravilha. E passei por diversas etapas da minha vida. Eu já fui diversos... Personagens. Não só personagens, mas diversas atividades outras. Fora a parte artística. Eu já fui massagista oriental. Eu trabalhei numa empresa há 22 anos como orientador de pesquisa numa faculdade. Eu também participei de oportunidades que me apareceram, como, por exemplo, eu coordenei uma publicação de um livro no Rio de Janeiro, ganhei um prêmio de publicação nos anos 80.
Fiz curso de seminário na Faculdade de Ciências Médicas, quando existia aqui em Sim, Maceió. Eu tenho várias referências, né? Fiz vários cursos, né? E esses cursos, hoje, para mim, eles não têm muita perspectiva de validade, porque eu queria ser artista, né? Me formei em contabilidade, tive escritório, montei tudo direitinho, passei 6 anos administrando, tive funcionários, aquela coisa toda, estagiário no meu escritório, mas eu não queria ser contador, né? Eu queria ser artista. E é como diz aquela velha história, né? Às vezes a minha esposa, que como esposa e mãe, né? Ela dizia assim: você está metendo a mão pelos pés, você não tá sabendo o que fazer, você não pensa, você está fazendo as coisas sem pensar. Mas não é que eu não fazia as coisas sem pensar, é que eu sou assim. Eu sempre fui assim. Quem tem medo não vence. O medo, ele bloqueia as pessoas, né? Quando você tem muita coisa assim ao pé no chão, você muitas vezes não consegue andar na trilha certa. É preciso que você dê uma escapulida, né? Pise no buraco para poder, então, tirar o pé do buraco e acertar na terra firme. E eu acho que foi isso que eu fiz. Eu dei muita cabeçada, levei muito tropeço, caí, me levantei. E agradeço a Deus por isso, porque foi por causa disso que eu me firmei na vida, que eu tenho uma família maravilhosa, Uma esposa que entende, que dá apoio. Que bom essa emoção, né? Uma emoção de família. Não foi por acaso que eu trouxe vocês nesse episódio, né? Primeiro porque a gente já está passando por um mês aí Me alusivo, desculpe aí. mas super permitido aqui. Me desculpe, viu? É assim que tudo na minha vida eu sempre dei prioridade à família. Até mesmo quando eu era visto como não cuidava da família, porque eu saía de casa, eu passava dias fora de casa e tal. E cheguei até a dizer que eu abandonei a família, mas não foi. A minha intenção sempre foi buscar o melhor para a família, para dar uma sustentabilidade maior à minha família. E aí eles entendem isso, né? E hoje entende, né? E essa eu trouxe muito assim vocês dois juntos também, porque a gente sai de um mês aí que é voltado ao mês dos pais, né? Exatamente. E aí eu acabo de perder o meu pai, né? A gente tem um pouco mais de 3 meses que eu perco meu pai. E como um grande fã seu, eu também, quando eu vi que o Eric era seu filho, eu me coloquei nesse propósito de trazer os dois e da importância dessa relação, né, paterna na vida e o sucesso do filho. O seu filho é um menino, já um garoto de sucesso. A gente enxerga a luz do Eric, né? E eu passo a pergunta para o Eric, né? Inspirado, em que propósito maior você tem conduzido assim as suas multitarefas? Minha vontade maior é fazer o que minha família fez por mim, né? Eu quero trazer, assim como meu pai tem um nome, né? Meu pai, o pessoal conhece muito meu pai como Roberto Carlos, mas hoje não como João Honorato, né? E eu falo, por isso que eu quis falei para você para apresentar ele como João Honorato, porque esse é o nome dele. E ele não é reconhecido hoje como João Honorato, mas é reconhecido como cover. E eu quero ser reconhecido como Eric, que é filho do João Honorato, filho de Zuleide, o cara que até hoje não desistiu do sonho, que é o meu sonho, entrar no mundo da arte, esse mundo televisivo, esse mundo de mostrar o meu talento, o que eu tenho para oferecer para o mundo, para transformar o mundo melhor, porque a gente transforma o mundo através de vários canais, seja ele de forma pessoal, seja ele de forma televisiva, seja ele de forma transmitida pelo YouTube, pelo Instagram. Isso transforma vidas e transforma o mundo, né? Então esse é o meu propósito hoje, é trazer alegria, trazer felicidade e trazer todo o reconhecimento possível para essa minha família, que é batalhadora, né? Eu não tive um pai que me deu um celular, eu não tive um pai que me deu um carro, não tive um pai que me deu uma moto, não tive um pai que me deu tudo
que outras pessoas recebem, mas eu recebi amor, recebi carinho, recebi oportunidade, força e o mais importante, o amor e a fé que a gente tem em Deus, né? Que é o que fortalece a gente todos os dias para tentar. Que incrível. Aí, João Norato, como você vê o seu filho falando de uma forma tão comparada ao que você acaba de mencionar. Muito se tem a comentar, né? Eu, pelo menos, assim, como eu disse a você, a minha história é muito longa, tem muita coisa. Ele talvez ainda nem conheça Os tempos são da outros minha também, história, né? Ah, não conhece Não, tudo. A ele não gente nunca, conhece a minha nunca história. traduz de uma forma Porque, assim, ele só total. sabe de quando ele nasceu até agora. Mas ele não conhece a minha história de quando ele nasceu para trás. Que tem uma bagagem enorme ainda para ser contada. E um dia ele vai saber. Um dia ele vai ler, ele vai abrir assim, um livro, uma história, vai ver a minha história por escrito, porque para contar ele, não vou ter muito tempo. Entendeu? Eu não vou poder parar, sentar para contar. Então, o seu propósito também, um objetivo, é a escrita de uma biografia. Eu já comecei um livro, né? Um livro de poesia, tenho assim já em mente, já está quase pronto, mas eu inclusive já fui induzido a escrever a minha biografia. Essa minha biografia, comecei a escrever e depois o intuito de frustração de algumas pessoas, que eu não tinha maturidade na época, comecei a escrever sem maturidade. Aí eu fui frustrado com isso e acabei jogando fora tudo que eu tinha escrito. Mas isso que eu tinha escrito, eu já tenho na mente. Já tem sua linha do tempo, constrói essa linha do tempo. Só tenho algumas coisas a mais para complementar, que são muita coisa. Mas isso traz assim, eu nunca forcei nenhum deles ser o que eu sou. Nunca disse, você tem que ser artista, porque eu sou. Você tem que... Não, disse assim, faça o que você achar melhor, mas faça com responsabilidade. Dê o seu melhor. Eu não gosto de estudar. Não tem problema. Eu não vou forçar você a estudar, porque se você se formar em alguma coisa que eu quero, não vai servir para você. Porque o que eu sei fazer, o que eu gostaria de fazer na faculdade, o que eu quero que você seja, pode não ser bom para você. Então, você escolha. Os tempos são outros, né, seu João? Então, escolha e faça com responsabilidade. Seja comprometido com o seu trabalho, com o seu negócio, que aí você cresce. Porque foi assim que eu aprendi. Eu, graças a Deus, tenho assim... quase 20 anos de Roberto Carlos Couve financeiramente, profissionalmente, né? Porque antes eu fazia como hobby, que tinha outros trabalhos, ganhava bem, aquela coisa toda. Mas eu decidi abandonar tudo. Joguei o escritório para frente, para outras pessoas, deixei tudo para trás. Escritório, emprego, pedi para sair da empresa, fiz tudo assim. Me chamaram até de louco, na verdade. Como é que você tem um emprego desse, rapaz? E pede para sair. Como é que você tem um escritório com mais de 10 firmas já, tudo? E você entrega tudo para os outros? Não. Não é o que eu quero. Eu quero ser artista, poxa. E joguei tudo para lá. Acreditar no sonho e agir. E o que acontece? Hoje, eu tenho orgulho de mim mesmo. Tá? E é para ter, por isso que a gente também lhe admira. Agora, Eric, baseado na história que seu pai conta agora, quais são as suas principais dificuldades nessa carreira, nas suas escolhas? Então, a maior dificuldade é... No mundo artístico, a gente tem dificuldade de reconhecimento. Seja ele do Estado em si, ou seja ele por portais. Né? Os portais independentes, eles... fazem o que quer para que eles se auto-beneficiem, né? Então, eles botam quem eles querem, da forma que eles querem. Eu hoje utilizo o YouTube como uma forma de eu poder fazer o meu, né, de forma independente, sem estar precisando de alguém. O cara que começou, por exemplo, num quartinho do meu quarto, em meio à pandemia, saiu do quarto e hoje grava num lugar bem maior,
com um formato totalmente diferente de tudo. E essa é uma dificuldade, é você ter pessoas que apostem no seu trabalho, ter pessoas que apostem em você. Depois de que eu comecei a pensar assim, bicho, eu tenho N portais para eu poder me espalhar. Então, se eu não consigo ir para a TV, vou para o YouTube. Se eu não consigo no YouTube, vou para o Instagram. Se eu não consigo no Instagram, vou para o Facebook. E essas plataformas que são mais abertas. Então, assim, lá, hoje as pessoas são viralizadas, né? E a gente faz de tudo ali para tentar viralizar também, né? Que é onde vem um reconhecimento. E aí, quando você viraliza numa rede social como essa, você começa a receber reconhecimento. Só que a parte mais triste disso tudo é que você precisa viralizar para que as pessoas vejam o seu talento. É um esforço muito o esforço maior, né? bem maior. É verdade. E como eu estava falando até essa semana no meu Instagram sobre processo. Tem pessoas hoje, eu falo em todos os sentidos, as pessoas querem tudo muito fácil. E quando tá difícil, reclamam. Mas você não tem que reclamar. Você tem que viver o processo. Eu vivi o processo de sair do meu quarto e ter uma coisa nova para enfrentar, que era um lugar maior. Enfrentar um podcast de baixo custo, onde eu sou idealizador e eu tenho que investir. Entende? E assim, é difícil ainda hoje. Então, por mais que seja isso, tô ainda no processo. Tô melhorando. Tô aí para ter uma empresa que vai tentar acolher a gente também para fazer a parada funcionar. Mais do que já tá funcionando, graças a Deus. Sim. E quando eu olho para esse cara que chegou para mim e falou, véi, eu vou fazer a parada com você porque é você. O seu jeito de apresentar, o seu jeito de fazer, a sua garra. Isso me deixou muito feliz. E isso me mostra que existe realmente ainda pessoas, que são poucas, que veem o seu potencial e apostam naquilo. Pode ser que, tipo assim, pra ele pode dar certo ou pode dar errado. Mas o cara tá ali pra apostar. E o importante é tentar. Isso O mesmo. importante é acreditar. Se você não tentar e viver o processo, pode ter certeza. Se você parar no meio do processo, o processo poderia ser mais longo ainda e beneficiar você. Mas se você parar, você pode perder tudo aquilo que você já viveu ou pode viver. E é isso que eu falo muito. Quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que fazer de tudo para ser visto. Muito né? legal. Olha aí, é sábio tanto quanto o pai aí nas palavras, né? De onde surgiu o nome do seu podcast? Então, como eu falei, né? Em meio à pandemia, eu não tinha como fazer nada muito extravagante, né? E nada muito tão objetivo. Porque os podcasts hoje em dia são todos muito objetivos. O seu, ele é mais voltado para a parte psicológica, onde as pessoas elas vão ver histórias incríveis e com o seu ar psicológico, né? Então, as pessoas, o seu público-alvo são essas pessoas. Eu não tinha público-alvo. Para mim, eu queria botar todo mundo. Na verdade, antes de um podcast, meu sonho era ter um talk show. E como não era possível fazer isso, que eu tinha baixo custo e não tinha pessoas que apostavam em mim, preferi fazer um podcast. E aí eu pensei, bicho, meu podcast ele tem que ter tudo. Então vou ter que fazer um podcast com o nome Tudo e um Podcast, porque é tudo que eu quero, tudo que eu vou conseguir, eu vou levar pessoas, seja ele da área artística, seja ele da parte de empreendedorismo, seja ele da parte facultativa, seja ele de qualquer área, eu vou levar. E eu quero conhecer histórias. Hoje a gente leva o meu podcast hoje como um podcast de conversa de humor, né? A gente tem uma pitada de humor, mas a gente traz atualidades, a gente traz histórias, a gente traz pessoas que hoje batalharam muito para chegar onde chegou, e é isso que eu quero trazer para as pessoas. Então, o que é que eu posso fazer? Tenho que levar tudo, então tenho que levar tudo. Tenho que levar histórias, tenho que levar fatos atuais. Hoje a gente está pensando em trazer também políticos para o podcast, que é uma parada muito difícil. Até por conta dessa questão das duas vias hoje, questão política. A gente tem que ser neutro, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente fala que é a favor de uma coisa ou a favor de outra, a gente já é logo metralhado, né? E aí eu tenho muito medo disso, mas eu estou enfrentando esse medo de trazer e não trazer num sentido...
agressivo, mas sim no sentido de escutar a pessoa. É isso que a gente faz. Qual é a proposta? Quais são as Quais suas propostas, as intenções? intenções, o que é que você vai fazer pela educação, o que é que você vai fazer pela a Saúde. saúde, pela cultura. E é isso que o pessoal quer saber. Ele não quer saber se você é de direita, se você é de esquerda, central, baixo, sem um lado ou do outro, que seja. As pessoas querem saber o que é que aquela pessoa quer. Eu vou enfrentar esse desafio, né? Que eu nunca pensei que chegaria nisso. E então, se eu não tivesse botado no meu podcast de tudo em um podcast, Talvez pudesse ser possível talvez não isso. poderia ser possível. Muito inteligente. Mas é um nome muito sugestivo, Muito porque legal. ele abriu um leque bem grande para que qualquer tipo de entretenimento, né, ou de negócios sejam vistos, sejam expostos por ali. Quer dizer, passou a ser um canal para todos os gêneros, podemos dizer assim, de negócio e de entretenimento, né? Muito Com legal, certeza. muito bem. Como é a rotina de vocês fora dessa vida artística? O que é que vocês fazem nas outras horas? Olha, nas outras horas eu acho que eu não tenho nem muito tempo para fazer, porque eu não tenho nem outras horas no momento. Artistas 24 horas? Nas outras horas é o quê? Estar em casa, um final de semana, né? Alguns finais de semana a gente está em casa todo mundo junto e cuidando das tarefas de casa, porque nós somos um grupo. Em casa nós temos um compromisso. Cada um faz a sua parte. Então, quando chega o final de semana que a gente não está ocupado, por exemplo, amanhã já não acontece, porque amanhã eu já estou ocupado, já estou trabalhando, já estou fazendo um evento lá no Creto, né, no Tabuleiro, através de uma empresa aí. Eu não sei ele, mas quando a gente não está nesse meio, a gente tem a cumplicidade de estar ali, um pé do outro, tá ajudando, fazendo uma coisa dentro de casa. Então, esse é o nosso Moram vida. todos juntos. Todos juntos. Isso. A gente os meus irmãos já moram mais sozinhos hoje. Só eu, ele e a minha esposa. hoje Nós quatro, né? só. Só o outro mais velho mora na Tabuleiro, na casa dele próprio, tudo. O outro segundo já é casado, mora aqui na Ponta Verde. E na Cuiabá, aliás. E nós quatro vivemos em casa, né? Nós três, né? Nós três. Isso, Nós três. a esposa. Nós três vivemos em casa. A rotina dele é mais assim, porque ele já tem um contrato com a empresa, ele só faz... Contínuo. E Eu quando não tem muito evento... Também. Viajo, passo semanas fora, meses. Meses não, mas cheguei a passar até 30 dias, 20 dias... 3 semanas, 4 semanas, 1 semana, 2, eu estou sempre viajando, né, para fora do estado. Agora, na Semana das Mães mesmo, em maio, eu passei 3 semanas, já bem pertinho de Goiás e Brasília, fui trabalhar lá para aquele lado. E, assim, estou sempre na ativa, graças a Deus, eu não tenho muita saúde, mas eu me considero saudável. Quando você está bem, eu digo, estou bem, estou saudável, estou com saúde, né? Sou jovem desde 69 anos, minha 69 anos. 69. Toda a Já idade. 69, e para o ano 70 de Roma. É legal, né? E a ideia de ser... De onde surgiu a ideia de cover de Roberto Carlos? A história é muito... é um início... Eu comecei cantando em barzinho, fazendo show para rádio. Quando tinha rádio aqui em Maceió, eu cantava nas rádios, né? Antes, tocando violão, me acompanhava, às vezes era com outras pessoas. E eu fui rato de emissora de rádio aqui em Maceió, né? Eu vivia nas rádios, Difusora, Gazeta, Palmar, essas rádios que tinha na época. Mais tradicionais. Nas tradicionais, a rádio AM, né? E eu vivia nessas rádios, participando dos programas, dando entrevista. Mas depois foi que eu passei a ser artista, fiz um teste para teatro. Eu era músico, cantava nos barzinhos também, final de semana. E depois abandonei, né? Disse, não dá para ganhar dinheiro, financeiramente não tem futuro. Aí deixei e fui. Aí me chamaram para um teste para teatro. Eu digo, não tenho muita ideia, não sei se vou dar para ser ator, mas aí fui. Mas então, aí deu certo, né? Aí desse ser ator foi que surgiu toda essa perspectiva de continuar sendo artista, porque aí foi não me dei bem, né? Porque, na verdade, o povo diz assim, Roberto, o músico, você canta, não sei o que. Eu digo, não, eu não sou músico, eu sou um ator. Eu interpreto um personagem,
né? É diferente do músico. O músico é aquele que está dedicado, que compõe, que muda de música, que muda de repertório. Eu não sou músico, eu interpreto um personagem. Eu me adaptei com o Roberto Carlos, por quê? Porque eu me apaixonei por a música do Roberto Carlos quando ele disse que todos estavam surdos. Isso tem uma mensagem, essa música, bem forte dentro da gente, né? Tem. E se eu ler essa letra dessa música, muito legal, você vê que é muito forte, quando muito. Todos estão surdos. Ela é Né? antiga, mas é atual, Totalmente, praticamente. né? Totalmente. Mas ele... Atemporal. Ele foi assim, a inspiração deu ser o cover dele por isso, por gostar das músicas dele, por achar que o Roberto era a pessoa mais apropriada para o meu estilo de cristão, né? Eu, graças a Deus, sou cristão, eu amo a Deus, tenho fé, já fui diversas outras, não tenho nada contra qualquer outra religião. Respeito com todo o pavor, aliás, com todo o carinho, mas não tenho nada contra. Eu só sei que eu já estive em várias outras religiões e vi que o Deus é o mesmo do meu. Sim. Não é? E que eu respeito. Acho que cada um tem o seu caminho a seguir, isso a gente não tem a dúvida. E o meu continua sendo católico, eu sou católico, o Roberto Carlos sempre foi católico, sempre foi espiritualista, uma pessoa de Deus, e eu segui esse personagem, porque eu sabia que eu ia me dar bem, e me dei, graças a Deus. E shows de Roberto? O show do Roberto eu sempre vou, né? E quando eu vou é um sucesso, né? Quando eu chego lá, o senhor vai já vou pronto. Performático, é. E quando eu chego, os caras já abrem a portaria, eu já não tem mais interrupção. Já é, Roberto, abre aí, deixa ele entrar. E quando eu chego no ginásio, o povo se levanta, começa a gritar, e aquela coisa toda, faz aquele auê dentro do ginásio, né? Quando eu sempre fui. Ele já foi comigo uma vez e viu assim o assédio do pessoal para tirar foto. Era muito, o último show dele agora tem para mais de 500 fotos. O pessoal querendo tirar, terminando na entrada e no final. E isso para mim assim, Já conheceu? Não cheguei a ver pessoalmente, pertinho, falar assim. com ele não, mas vi ele passando assim, mas nunca falei com ele porque tentei através da Gazeta e outros rádios, outras pessoas, mas nunca consegui. O acesso ele é um ator, ele é um cantor muito metódico. E aí todo ritual. Eu liguei bem assessorado para manter. Eu falei com o assessor de imprensa dele por telefone, falei tudo sobre mim, ele mandou botar postar umas coisas na internet. E mandei pelo e-mail e tal, mas não tive nenhuma resposta, assim, de contato com ele, né? E, assim, eu respeito, porque tem gente que diz, o Roberto Carlos é muito chato, não recebe as pessoas, não sei o quê. Não existe isso. Todo mundo sabe que a maioria dos cantores famosos, alguns cantores famosos, eles tiveram a perda da vida por certo tipo de assédio de fãs, né? Nós temos aí o John Lennon, temos e Bob Marley, e outras pessoas que sofreram esses assédios de agressão, e os cantores famosos, como o Roberto Carlos, não podia ficar de fora. Um cara que tem uma segurança totalmente extraordinária, assim. E eu concordo. Porque só porque o povo me conhece como Roberto Carlos Couve, eu já sou assediado a ponto de me desesperar, entendeu? Às vezes, já aconteceu. Imagina. Mas imagina um cara como Roberto Carlos, outra claro. pessoa. Todo o processo de sucesso também tem suas vantagens e suas desvantagens, né? O preço do sucesso é caro, é muito caro. É verdade. E até como eu estava dizendo, o Roberto, para ele receber pessoas assim, ele é feito um cadastro. Eu liguei para lá para saber direitinho da produção, disse, eu tenho que fazer um cadastro contando toda a sua história. É como se fosse um teste psicológico, para saber se você tem algum desequilíbrio mental, né, na vida, que possa receber ou não. Os tempos ainda são mais outros, né? Se no passado já existiam situações. É por isso que a gente passa. Mas eu não me constranjo com isso, não, porque eu entendo, entendeu? Eu disse, não, você não... Aí um dia eu estava no show, por incrível que pareça, o cara, eu na pé do palco assim, olhando para ele, e o povo que estava assim ao meu redor dizia, Roberto, dá uns pinota aí, grita, rapaz, diz que você tá aqui, e faz aquele auê, pula aí, Deus me livre, faz um escândalo, cara. O cara, em vez de me receber, vai ter raiva de mim, Deus me livre. Acontecer quase o que aconteceu agora recente, né? Repare, ele ficou Deus me livre. chateado lá com Você o cara viu? que tava
E Viralizou aí. Foi. Que é uma coisa que até Mas- foge o perfil que a gente sempre conheceu do Foge, próprio é. Roberto, É, né? isso mesmo. A gente Mas é chega até possível a gente pensar, também mas é chegar possível. Consenso. num processo. Não, num processo. A raiva é permitida também É. para todos, né? Exato. E Então, outra a gente coisa, também pode tem paciência. chegar Todo no extrapolar o mundo limite. né? todo mundo tem um limite de paciência, né? E já tinha um pedido, cara, que Uhum. parassem de fazer aquelas estripulias lá, de gritar. E ele não parou, ele continuou. Aí ele perdeu o controle, qualquer um perderia nessa condição, né? Certo. Então, foi dessa forma. Eu nunca pude falar com ele, mas também não restringo Não. a vida dele, nem digo que ele é ruim, que ele não. Pelo contrário, eu admiro muito, gosto muito dele, continuo sendo fã, continuo cantando, continuo fazendo meus shows. Até hoje ninguém nunca me proibiu, né? Já até perguntaram isso para mim, se eu já recebi Sim, alguma- por exemplo, alguma notificação de notificação. plágio, né? De Eu tentativa. digo não, já recebi, assim, alerta, né, notificação, mas no YouTube. Quando eu gravo o YouTube cantando a música, e que aí eu posto, aí a ECAD, né, que deve ser o pessoal da ECAD, que é quem custa, né, cuida dessa parte, eles me perguntam, cortam o áudio, deixa só a imagem, porque aí bota a notificação embaixo. Não é permitido, porque tem que ter autorização do autor. Pronto, só isso que eles botam. Mas com o tempo, aí eu boto embaixo. Eu não utilizo comercialmente. É só a dublagem. Eu estou dublando, né, sou o cover. Faço assim uma referência, né? Para aí eles aí soltam de E novo. esse cabelo é seu? É. É seu mesmo. É meu. Essa porque similaridade é o meu maravilhosa, cabelo, né? Meu cabelo, na verdade, ele é cacheado. Todo cacheado. Mas poderia não ser uma peruca. Pois Não, é. Mas ele pior que ele usava peruca antes. Na época que eu, Roberto Carlos, que eu comecei com o cabelo cacheado, eu usei peruca. Certo. Eu cortei o cabelo e usei uma peruca como ele usava. Só que depois eu vi que eu tinha um cabelo bom. E aí eu comecei a fazer chapinha. E daí a chapinha era uma correria terrível. Tinha dia que não dava tempo. Era saindo do show, entrando em outro. No show, saindo, entrando em outro. E não dava tempo fazer a chapinha, entendeu? Aí eu digo, vamos fazer o quê? Eu não sei quem foi que me disse, não sei quem faz uma progressiva que passa não sei quantos meses sem precisar mais mexer. Eu digo, então é aí que eu vou. Aí fui, encontrei uma pessoa excelente, eu tenho uma cabeleireira já há mais de 5 anos, que Já ela, sabe quem o cuida do meu corte cabelo, que ela já sabe lhe dá mais tudo. esse caráter de Então, eu quero até agradecer a ela, porque se ela estiver me ouvindo, ou se eu me ouvir, né, a minha amiga Adriana Ferros, quem cuida do meu cabelo, muito né? chique, senhor. Aí- Muito chique esse Eu ia Roberto. pulando de barbeiro em barbeiro. Um cara tem um cabeleireiro há mais de 5 anos. Você viu? Liga aí. Eric, e quais são os seus sonhos, assim, coisas que você já colocou, assim, num checklist aí que você vai estar empreendendo, além dessa possibilidade, né, de ter um grande suporte aí profissional, mas que outros sonhos você ainda deseja alcançar? Não, fora o podcast, meu sonho é se tornar um dos grandes artistas. Seja ele fazendo o que eu sei fazer de melhor, né? Seja ele na área humorística, ou seja ele na área como apresentador, seja ele em qualquer área, né? Porque é o meu sonho. Eu quero poder olhar, realizar isso, olhar para meu pai e para minha mãe e dizer que todo esforço valeu a pena. Só ele sabe, meu pai, minha mãe um pouco menos, porque minha mãe é mais da parte burocrática, né? A de financeiro e a que não vai muito com a gente, né? Quem vai mesmo para a hora do rush é meu pai. Então, assim, meu pai sabia as idas e vindas que a gente foi, de concursos e tudo mais. Então, todo o dinheiro investido em mim, que hoje eles já não investem mais, porque eu já, como uma pessoa já mais velha, hoje eu consigo trabalhar para isso, né? Que eu falo para ele, minha vontade, comecei a trabalhar cedo, porque ele começou a trabalhar cedo, minha mãe também começou a trabalhar cedo. Todo mundo em casa começou a trabalhar cedo, então todo mundo já começa a ter responsabilidade logo cedo. Então já tenho responsabilidade em mim e nos meus propósitos. Então eu posso tomar hoje à frente e fazer isso. E eu quero mostrar a ele que todo o esforço que ele fez e o que eu venho fazendo hoje vai valer a pena. E não só isso, como realizar outros sonhos de não ser só nacional, internacional também.
É bom, né? Ir para Vamos ver. fora, Vamos poder ver. mostrar meu talento lá fora também, mostrar que o Brasil está sendo representado por mim, como outras pessoas, outros artistas nacionais e internacionais têm aqui no Brasil. E tirando tudo isso, o meu maior sonho é um dia dar um grande terreno, com uma grande casa, com um grande sossego para meu pai e para minha mãe. Ai, que maravilha, olha aí. Isso Família é bom, né? tudo, tá vendo? Pra gente ir encerrando, qual as mensagens, duas mensagens que eu quero, né? Do pai e do filho, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Essa relação paterna, essa relação artística, a vida doméstica, a vida privativa, a vida pública. Como é que vocês poderão, né, deixar essa mensagem para quem está conosco? Eu vou encerrar da forma seguinte, por exemplo. O mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo muito conturbado, né? A gente sofre por ver as pessoas sofrerem. Mas eu ainda acredito muito em Deus. Se você tem Deus no coração, se você quer ter uma vida digna de salvação do seu espírito, siga Deus e confie e acredite em você. Não se importe, não se abata com opiniões contrárias do que você sonha, do que você quer. Busque, agora lute, não espere, porque se esperar não vem. Você tem que buscar, tem que batalhar, tem que correr, não perder tempo, é o que eu digo a ele todos os dias. Quando a gente quer alcançar o que a gente sonha, a gente não perde um minuto de tempo perdido é muito tempo, então não perca não, corra, aproveite isso, que amanhã você vai se sentir realizado, né? Então que todos sigam esse caminho. Oh, que maravilha! E aí, Eric Walker? Então, deixa eu só dar só uma ressalva, porque como eu falei que quero dar uma casa para meu pai e para minha mãe, às vezes as pessoas acham que isso pode ser material, uma coisa de valor material, mas nem é isso, é valor sentimental por todo o trabalho que meu pai e minha mãe vêm fazendo por mim, né? Desde de comprar o primeiro leite, a primeira fralda, você sabe muito bem que você é mãe, né? Você sabe o quanto é um processo longo para você tomar conta de uma criança, que é onde você dá todo o amor para aquela pessoa. E eu falo que é um ciclo, na verdade, né? Os nossos pais cuidam da gente e a gente cuida dos nossos pais, né? E nada melhor do que, como eles me deram do bom e do melhor, eu dar um do bom e do melhor para eles, né? E respondendo essa última pergunta agora, o que eu tenho para falar para as pessoas é: respeitem um processo. O processo, ele é longo, muito longo. Eu venho da área artística desde pequeno, fazendo apresentações na escola, tive vontade de fazer no YouTube, hoje estou com o meu podcast, mas nesse decorrer do processo, já fui xingado, como a música do Projota fala, já fui xingado, humilhado, maltratado, já fui desacreditado, e não só antigamente, como ainda hoje é. E eu vivo esse processo, é doloroso, pessoas voltam, pessoas vão ajudar, pessoas vão te trair, pessoas vão estar do seu lado, e quando você mais precisar, você vai olhar quem são as pessoas realmente que estão do seu lado. Carlinhos Maia já fala: acredita, colega. Do mesmo jeito que ele acreditou a chegar onde ele chegou, por ele acreditar em si mesmo, temos que acreditar em nós mesmos e respeitar o processo, porque sem um processo a gente nunca vai chegar nos nossos objetivos. Eu posso hoje virar o maior podcaster do Brasil, mas eu ainda não vou ter ainda concluído a minha jornada. A jornada ainda vai ser mais longa ainda. Minha vontade é correr atrás dos meus sonhos, continuar persistindo, respeitando o processo e tentando ser melhor do que eu posso ser, né? E é isso. Ai, que maravilha! Olha, eu só tenho a agradecer, mas assim, sempre eu encerro meu podcast com
com uma reflexão a respeito de um estudo do tema, né, do nosso episódio. E aí a gente pensar sobre essa figura paterna, essa relação pai e filho, que está muito relacionada a sucesso, a carreira. Amém, né? Então, assim, eu sempre trago uma autoria, um estudo, e dessa vez eu vou só fazer um recorte, né? A gente sabe de todas as transformações ocorridas no mundo moderno, né? E aí a gente ainda está passando por uma série de transformações, principalmente nesse processo pandêmico, né? Terrível, Num luto né? Muito gigante. terrível. Mas a gente também está transformando essa figura paterna, né? E essa figura paterna atualmente, ela não é mais aquela autoridade, o autoritarismo do tempo passado, de outrora, né? Ela precisa, de fato, acontecer como um pai, a função paterna de fornecedor de carinho, de inspiração, né? De apoio, aquele que participa cada vez mais e ativamente da vida dos seus filhos. E aqui eu tive o privilégio de escutar isso, né? Desde a tenra infância do Eric, o senhor está aqui ensinando, apoiando, né? E aí ele reforça o quanto que ele quer também traduzir isso enquanto adulto, enquanto futuro pai, né? E aí a função paterna é isso, a gente pode brincar, a gente pode se relacionar e a gente pode atuar por meio do amor, da formação, né? E do estímulo à educação continuada. Então, muito obrigada pela vinda dessa dupla maravilhosa, que me dá essa honra, né? Eu não tenho meu pai, mas eu quero dizer assim que hoje eu sou nutrida por um amor que ele me deu em vida, que eu amei, disse que amava o tempo todo. Curti meu pai até os 78 anos de sua idade, e ter vocês para mim aqui também é curador. Então, sigam, se amem continuamente, e Eric, sucesso, quero ver, e sei que vou ver brilhar muito, e vou dizer assim, eu fiz um podcast com ele. Então, muito obrigada pela vinda, Deus abençoe, né? E aos que nos assistem, que nos ouvem no Spotify, um prazer enorme ter tido essa dupla dinâmica artística, o seu João, o Eric, e que vocês... O Roberto Carlos Cover. O pessoal não sabe quem é, né? Eu tive Roberto Carlos aqui. E senão o povo não sabe nem quem é, porque eu sou conhecido como Roberto. Ninguém sabe do meu nome, nem onde eu moro. Honorato. Ninguém sabe. Tá aí, vendo? Eu também tive o privilégio de... Se você disser assim, ninguém sabe quem é esse cara que tá falando. Ainda bem que ele tá falando, mesmo que não vai nos ver e vai nos ouvir, já tem noção do que a gente tá falando. E dizer do privilégio, né? Se chorei, se sorri, importante que emoções. Eu vivi aqui com vocês. Hoje, um grande abraço, até o próximo episódio.